E aqui neste versículo 9, eu fico tentando entender o que é que o filósofo cristão, o homem que implantou o sistema do cristianismo no mundo, que desvinculou a nossa fé da fé judaica, estava tentando dizer. Paulo está falando uma coisa aqui que não é natural, não é desta terra, não é para qualquer um. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, o Senhor um dia iria mostrar àqueles que o amavam. Mas aí eu uso a minha mente analítica como mente de um pregador e volto no tempo bíblico, nos tempos interbíblicos, e começo a descobrir que homens já viram coisas tremendas nesse mundo. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, nós vamos ver. Mas a minha Bíblia diz que homens que viram um mar se abrir, e mais do que isso, atravessaram este mar ao pé enxuto, olhou para as duas barreiras de água que estavam uma à esquerda e outra à direita, e viram um gigantesco aquário. Os olhos deles viram o mar se abrir. Mas Paulo está dizendo que o que Deus vai revelar à minha geração é algo maior do que aquilo que aqueles israelitas viram. A minha Bíblia diz de homens na Bíblia Sagrada que quando olharam para o céu, viram cavalos e carruagens de fogo que cercavam um santo homem de Deus. Mas Paulo está dizendo que aquilo que os olhos ainda não viram, o Senhor preparou para mim e para você. A minha Bíblia Sagrada fala da história de homens que viram por um momento o tempo parar. O sol ficou congelado em um canto, a lua em outro, para que um guerreiro de Deus conseguisse destruir os seus inimigos. Mas a minha Bíblia está dizendo que aquilo que nós não vimos, o Senhor vai revelar a nós nesses tempos. A minha Bíblia Sagrada fala de coisas que não dá nem para acreditar. A minha Bíblia diz que um machado de ferro estava no fundo de um rio, e um homem de Deus estendeu a mão sobre o rio, e o machado, que era de ferro, parece que foi transcodificado o seu sistema de células. De repente, de matéria de ferro, ele parece ter virado de isopor, porque começou a flutuar em cima das águas. Mas a Bíblia continua dizendo que aquilo que os olhos ainda não viram é o que Deus preparou para mim e para você que estamos aqui reunidos. Quando eu leio isto, eu saio da terra e começo a questionar ao Senhor, e questiono Ele dentro de uma razão lógica. Aquilo que você espera, aquilo que os seus olhos ainda não viram, estão por acontecer na sua vida por esses dias, porque quem prometeu tais coisas não foi homem, não foi homem de carne e osso, foi o Senhor que está sentado em um alto e sublime trono, que disse que os seus olhos veriam coisas inaturais. Para tentar entender e compreender o que é que Paulo está dizendo, eu tenho que lhe convidar a descobrir os mundos que existem. Lendo a Bíblia Sagrada e sendo talvez um bom estudante, eu descobri que nós não somos os únicos habitantes do universo. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu acredito em outros mundos. Eu não estou dizendo que eu acredito que Marte seja povoado, nem que Plutão, nem Saturno, nem Netuno, nem a Ursa Maior, que sejam elas habitadas. Mas eu creio que nós não somos os únicos habitantes deste universo, com base na Bíblia Sagrada. Eu creio em extraterrestres. Mas calme aí, não pega essa palavra isolada para dizer que o pastor Marco acredita no ET de Varginha, para dizer que o pastor Marco acredita em marciano. Não é isso. Eu creio em uma outra forma de vida que não habita no sistema da terra. Por isso são extraterrestres, são fora da terra. E a minha Bíblia Sagrada me dá condição de dizer algumas coisas aqui que vai assustar você. Você acredita em OVNI, objeto voador não identificado? Se eu te mostrar que um homem da Bíblia Santo, cheio do Espírito Santo, que tinha visões de Deus, viu um OVNI, você acreditaria? Eu estou falando do profeta Ezequiel. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele diz: eu estava passando perto da beira do rio Quebar, quando eu olhei para cima do rio, e eu vi uma roda que rodava de um lado para o outro, e esta roda brilhava, e de repente eu olhei para ela, e não era só uma roda que girava, tinha uma outra roda dentro desta roda, uma girava para um
lado, a outra girava para o outro. Ele limpa os olhos e olha para cima e diz: e eu vi seres em cima dessas rodas. Aí os seres que ele diz não era o ET de Varginha, não era o ET do Steven Spielberg. Os seres que ele viu lá em cima são seres dos quais eu creio que existem. Um dia nós vamos estar do lado deles adorando ao Senhor. Ele viu anjos de Deus, ele viu querubins. Ei, existe extraterrestre sim. Quando a minha Bíblia fala de Miguel, quando a minha Bíblia fala de Gabriel, quando a minha Bíblia fala de demônios como Abaddon, como Apolion, que estão reservados no livro do Apocalipse, quando a Bíblia Sagrada fala de Lúcifer, quando a Bíblia Sagrada fala de legião, ela está falando de seres que não habitam na terra, são seres que habitam em um outro mundo paralelo ao nosso. Por isso nós não somos os únicos habitantes do universo. Pergunta para o seu irmão: você crê nisso? Olhe para cá. Lendo o que Paulo escreveu, eu começo a entender que existem mundos paralelos. Existem pelo menos 3 mundos paralelos que tracei estudando a Bíblia Sagrada, e eu quero que você me empreste a sua mente e o seu coração para desfrutar desta revelação comigo. Eu descobri que existem pelo menos 3 reinos assim chamados. O primeiro é o reino do espírito do homem. O segundo é o reino do espírito do diabo. O terceiro é o reino do espírito de Deus. Cada um deles está alicerçado em uma dimensão, em uma localidade. Cada um deles está reservado em um certo grau, em um nível diferente. Eu quero identificar esta mensagem de hoje sobre o seguinte tema: a 4ª dimensão. Descobri, lendo a Bíblia Sagrada, que tais mundos são paralelos e eles não se tocam de maneira natural. Quando estes mundos se tocam, quando o mundo do espírito do homem toca o mundo do espírito do diabo, quando o mundo do espírito do homem toca o mundo do espírito de Deus, coisas transcendentais e sobrenaturais começam a acontecer. Mas antes de falar deste encontro, permita-me de falar quais são estes reinos e como é que eles estão divididos. É claro que eu não quero exaurir todo o tema, todo o contexto, porque eu precisaria aqui de pelo menos umas 8 horas para lhes falar tudo isso. Nós não temos tempo hábil para isso. Permita-me falar primeiro sobre o reino do espírito do homem. O reino do espírito do homem tem um endereço. Se pegássemos hoje dentro do grande universo para saber onde é que os homens habitam, nós teríamos que entrar pela Via Láctea. Passando pela Via Láctea, entraríamos dentro do sistema solar. No sistema solar nós veríamos o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Este planeta tem um nome estranho, chamamos ele de Terra, mas deveria ser chamado de planeta Água, porque ele tem muito mais água do que terra. Mas deixamos isso de lado. Neste planeta Terra nós temos vários continentes. A Terra sofreu várias colisões, a Terra sofreu vários terremotos, até que nos dias de Peleg, isso está escrito lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, se dividiu a Terra. Nesses continentes foram divididos, e hoje, se perguntássemos qual é o nosso endereço, nós diríamos que nós estamos aqui na América do Sul. Estamos hoje congregando no maior país de língua portuguesa abaixo da linha do Equador, o maior país cristão do mundo. Neste país cristão, se você pegasse ele e começasse a desossá-lo, você encontraria o próspero estado de São Paulo. Se você procurasse o nosso endereço no estado de São Paulo, nós estaríamos na capital paulista hoje, aqui no bairro do Bom Retiro. E o endereço nosso no mundo cósmico é esse. Esse é o reino do espírito do homem. Quando olhamos daqui de baixo, vemos a terra, achamos ela de certa forma gigantesca. Mas quando olhamos lá de cima, dentro de um avião ou através de fotos, vemos como ela é pequenina. E este reino, sendo tão pequenino, traz tanto transtorno. Quando eu falo do reino do espírito dos homens, eu falo do reino dos espíritos daqueles que receberam inteligência, mas que não a usam para o bem, a usam para o mal. No reino do espírito dos homens, vale mais aquele que tem mais, vale mais aquele que teve a oportunidade de nascer bonito e bem afeiçoado. Se você foi como eu, que não teve essa graça, que quando olha no espelho, não sabe se está de frente ou de
encosta, aí você tem que contar é só com a graça e com a misericórdia de Deus mesmo. Dizem neste nosso mundo que o homem vale aquilo que ele tem no bolso. Se isso fosse verdade, alguns aqui não valiam nada, outros aqui valiam menos ainda. Ainda bem que Deus não enxerga a gente dessa forma. Quando Deus quer medir um homem, ele não olha para o bolso dele, ele olha para dentro da alma dele, e na alma dele ele encontra uma fagulha de graça e de glória. Se Deus olhasse para você agora, o que é que ele veria aí dentro? Um altar que está em cinzas, um altar que simplesmente está desmantelado, ou ele encontraria uma brasa de chamas acesa? Dá uma olhadinha de canto de olho para o irmão da sua esquerda, dá uma olhadinha de canto de olho para o irmão da sua direita, e você vai descobrir o que é que ele tem no peito, se um coração de pedra ou se uma brasa de fogo. Pastor, como é que eu identifico? Se ele não abrir a boca para glorificar a Deus, é porque ele é um vaso completamente tomado de gelo.